O PT está distribuindo uma cartilha com propostas para orientar os programas de governo de seus candidatos a prefeito e vereador. O documento tem mais de 140 páginas e apresenta sugestões em áreas como segurança pública, saúde, educação e finanças. Uma delas recomenda que os futuros administradores se empenhem em aumentar as alíquotas de ISS e IPTU para grandes cadeias de lojas, redes e bancos. Eu duvido que haja um candidato do PT capaz de ler 150 páginas. Já começa por aí. Tenho minhas fortes dúvidas sobre capacidades de leitura desta turma. Ponto número 2. É um documento que evidentemente deve ser tão importante, tão relevante, que sequer foi colocado no site da Fundação Perseu Abramo. Ou seja, eles estão distribuindo para os candidatos de forma sigilosa, de supetão, para que ninguém possa ler. Ou seja, saibam o que fazer, mas não falem para a população. Não digam isso abertamente, não coloquem isso publicamente no site da Fundação. Evidentemente não façam campanha com isso. Apenas apliquem as diretrizes do partido, mas não divulguem o que o partido, na verdade, quer. Ou seja, em bom português, o tão querido estelionato eleitoral que o PT já praticou no passado, né? E por último, só queria assentar alguns pontos para que a população saiba o que esperar caso candidatos do PT sejam eleitos. Além do fato de criar um banco nos municípios com mais de 50 mil habitantes, ou seja, vivenciamos num mundo globalizado, dos bancos transacionais, das grandes empresas precisam de escala e vai criar um banco em cidades com até 50 mil habitantes. Não, assim, quantos bancos deveriam ter no Brasil e quantos clientes esses bancos deveriam ter e qual é o volume de negócios que esses bancos deveriam ter para se justificar a sua existência? Mas mais graves do que isso, conceder benefícios, mais um ponto, conceder benefícios para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social temporária, vírgula, como ex-presidiários. Então, eles querem basicamente criar um bolsa presidiário. É isso que estão dizendo que vai ser feito caso esses prefeitos, esses candidatos sejam eleitos. Mas, assim, para fechar com uma nota de folclore, abre aspas. Incentivar, aliás, onde está aqui, ampliação da oferta de alimentação vegetariana e vegana nas escolas municipais, hospitais, creches, órgãos de assistência social nos municípios. Fecha aspas. Em um país onde metade da população não tem acesso a esgoto, onde temos sérios problemas de insegurança alimentar que não foram resolvidos durante os governos de 13 anos do PT e mais 2 agora, né, 1,5 aliás do governo Lula, último, né, o terceiro governo Lula, o problema é alimentação vegana? Ou seja, dinheiro público deveria ser utilizado para incentivar a alimentação vegana? Ou seja, aumente os impostos nas cadeias produtivas, né, no Brasil que produz, que empreende, nas lojas, aumente o INSS, aumente os impostos nas casas, nos apartamentos dos brasileiros, para fazer o quê? Bolsa presidiário e alimentação vegana. Esse é o Brasil do PT que vai se apresentar nas eleições daqui a poucos meses. Tomara que os brasileiros leiam esse programa e outros documentos, evidentemente sigilosos, né, da Fundação Perseu Abramo. E o que acontece no município que aumenta ISS e IPTU? Você cria uma guerra fiscal, o município do lado, de um outro prefeito fala assim, não, aqui a gente não vai aumentar, a loja vai para o lado de lá. Onde é que ele vai arrecadar imposto lá? Ou seja, não é só insolvente, faz sentido nenhum a ideia. Não, só para terminar, desculpa, Paulo, último ponto. Interessante, eu queria saber qual que é a cara qual foi a cara quando leu isso a senhora Luísa Trajano, né? Que foi uma das grandes apoiadoras do PT, faz parte do Conselhão, né? Entre outros grandes empresários do setor de varejo, quando lê um negócio desse. Ou seja, deram dinheiro para o partido, apoiam o partido, fizeram campanha de fato, de forma informal para o partido e agora qual que é o troco, né? Qual que é a resposta? Aumentar o INSS. Parabéns. Essa é parabéns. Né? A gente não sabe se ela leu, né, Cauti? Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a Fundação Perseu Abramo é um retrato do que há de mais ultrapassado do ponto de vista de políticas públicas e de economia também. Até ontem ela era presidida por um senhor chamado Aloísio Mercadante, hoje presidente do BNDES. A lei das estatais foi rasgada antes do presidente Lula da Silva voltar ao poder para abrigar em primeira mão Aloísio Mercadante à frente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Todos nós
Recordamos que isso aconteceu ainda em 2022. E ele é o retrato da naftalina, aquela que você coloca para que os livros empoeirados, né, não absorvam o passado. É o retrato do fóssil político. Então a Perseu Abramo é justamente isso. Segundo ponto, o PT faz uma cartilha para candidatos que vão perder, porque o PT sequer tem candidatos encabeçando chapas nas principais cidades, capitais do país. Aqui em São Paulo, vai na garupa de Guilherme Boulos com uma ex-petista que precisou ser repatriada porque os antecessores em disputa eleitoral, Gilmar Tato, por exemplo, passaram vexame. Porque os antecessores não conseguiram a reeleição, como o caso de Fernando Haddad, em 2016, o primeiro a perder uma reeleição em São Paulo no primeiro turno para João Dória, e aquela época Marta Suplicy classificou o hoje ministro da Fazenda como o pior prefeito da história de São Paulo, e ela, Marta Suplicy, não conseguiu se reeleger em 2004, derrotada por José Serra. Isso para jogar um pouco de luz no PT aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro não tem candidato bom há muito tempo, aliás, bom não, competitivo. Há muito tempo vai de Eduardo Paes. Em outras praças importantes, a mesma coisa. Então é uma cartilha talvez para os vereadores. Pois bem, os vereadores, no aspecto das finanças, já tratado pelo Caute e pelo Piotto, devem se lembrar do que significa taxa depois do nome de um petista. Martaxa e o Fernando Haddad, que hoje é o Taxade, no prenome, no caso, uma espécie de prefixo. Pois bem, não cai bem. Então, taxar pode não ser um bom negócio do ponto de vista de ativo eleitoral. Vamos para outros 2 pontos de forma muito breve citados por você, Paula. Você falou na área da saúde, então se o exemplo vem de cima, nós temos a maior epidemia de dengue da história do país. A dengue é um surto que ocorre no verão, na maioria das cidades brasileiras, mas jamais chegou a julho, jamais chegou a 4 mil mortos e com tantos casos identificados. Essa é a marca da gestão da saúde do PT. Além de faltar remédio, como remédio para hanseníase, a Folha de São Paulo já trouxe isso, e de fazer política até com o Zé Gotinha. Salvo engano, você citou um terceiro ponto, a segurança pública. A marca da segurança pública do governo Lula 3, de novo, quando o exemplo vem de cima, de forma vertical, vem do senhor Ricardo Lewandowski, que conseguiu a primeira fuga de um presídio que até fevereiro era chamado de segurança máxima. Agora não mais, porque o Tatu e o Querubim fugiram e deram um baile na polícia do Ricardo Lewandowski. Olha, eu fico imaginando que deve ter mais nessa cartilha da Fundação Perseu Abramo.